Boa noite a todos. Quero de antemão agradecer mais uma vez à Casa de Atualpa pelo convite, pela confiança de me abrir esse espaço para poder conversar com vocês e os que estão aqui no salão principal, aqueles que nos acompanham pela internet, que nos ouvirão depois pelo canal da Casa de Atualpa. É sempre uma satisfação estar aqui e participar desse processo que é nosso, de aprendizagem, de reflexão, de autoaperfeiçoamento, em busca do homem novo que aguarda ser construído em nós. Eu vou me permitir mudar um pouco o roteiro que eu havia pensado para a nossa conversa, em função de uma frase que o Rogério acabou de ler na leitura inicial, e em função também do que a gente falava há pouco. Aqueles que estão chegando agora para o Espiritismo, e aqueles que já são espíritas, não podemos perder de vista os objetivos que nos trazem a este mundo. Às vezes, observando alguns colegas, alguns companheiros, tenho a impressão de que, às vezes, a gente perde um pouco esse referencial. Eu acredito, eu creio, eu estou convencido de que o único objetivo nos traz a este mundo por intermédio da reencarnação, que é o nosso aperfeiçoamento espiritual. Todos nós reencarnamos com o objetivo de, ao final da reencarnação, termos um saldo positivo no que se refere ao nosso aprimoramento moral, mas também intelectual. Aprendemos que essas são as duas asas sobre as quais o espírito voa para Deus. A asa do intelecto, do conhecimento, e a asa da moral, que pode ser também traduzida a asa da afeição ou a asa do amor. Precisamos manter isso em mente. Muitas vezes, movidos por uma personalidade construída ao longo das eras e acostumada aos embates dos combates, nos deixamos levar, muitas vezes na defesa da própria doutrina, nos deixamos levar por esse sentimento de combate. E, salvo o melhor juízo, é contra aos princípios espíritas. Nós não estamos aqui para combater nada além de nós mesmos. Os nossos grandes inimigos, todos eles, estão em nós. Os demais podem até parecer ou aparecer para nós na forma de inimigos, mas de acordo com o que a doutrina nos ensina, não são nada mais do que irmãos e irmãs que se permitiram, que aceitaram participar do nosso processo evolutivo. Aceitaram participar da nossa vida como instrumentos pedagógicos da lei, para nos ajudar a nos encontrarmos. Então, aquele chefe difícil não é teu inimigo. Ele está sendo usado pelas leis, pela própria natureza, para testar a tua paciência, testar a tua indulgência, a tua capacidade de perdão, e por aí vai. O inimigo
ele está oculto em nós mesmos. Aí é onde entra a minha mudança de roteiro em função da frase lida pelo Rogério. E a frase que ele leu foi a seguinte: somente quem ama quebra os grilhões da sombra. E vocês podem estar se perguntando, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Um espírito de considerável grandeza reencarnou no ano de 1875, filho de um pastor evangélico, de uma mãe que sofria com problemas mediúnicos, que na época eram considerados como problemas psicológicos. À época, classificado como histeria. E sua mãe chegou a ter a oportunidade de participar de algumas reuniões mediúnicas. Naquela época já havia sido publicado o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns. Na Europa, na França, já se estudava bastante as questões mediúnicas e ela pôde participar. Mas não foi bem compreendida pelo marido, por razões óbvias, e também não foi bem compreendida pelo filho, que não aceitava aquela tal de mediunidade. O nome dele, Carl Gustav Jung, que veio posteriormente a criar o que hoje nós conhecemos como a psicologia analítica ou a psicologia profunda. E na sua proposta psicológica, dentre outras figuras psíquicas que ele nos trouxe, tem a tal da sombra, que nada mais é do que o repositório de tudo aquilo que nós negamos em nós mesmos. Ricardo, você é invejoso. Não, eu apenas admiro o outro, mas eu não sou invejoso. Ricardo, você é muito, como se diz no Nordeste, mão de vaca. Não, eu sou apenas previdente. Então todos nós temos artifícios psíquicos para encobrir as nossas deficiências e jogá-las para essa estrutura psíquica chamada de sombra. O problema é que quando nós desencarnamos, essa sombra, ela não se esvai. Ela é transferida para uma outra estrutura psíquica chamada de inconsciente coletivo. Porque durante a nossa existência física, ela fica numa região psíquica chamada de inconsciente pessoal, que são os registros da encarnação atual. Mas não é pelo fato de estar localizada numa área de inconsciência que ela não provoca os seus efeitos. Pelo contrário. Jung vai dizer que muitas vezes nós somos guiados pela nossa inconsciência atual e a anterior. Isso não nos lembra alguma coisa? Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos nos influenciam no nosso dia a dia, e eles disseram muito mais do que imaginais. Então, como se não bastasse a interferência dos espíritos na nossa vida, ainda temos a interferência do nosso inconsciente. O Jorge Andréia, já desencarnado, no livro Forças Sexuais da Alma, diz que desse inconsciente vazam informações, conjuntos energéticos poderosos, que invadem a nossa consciência, muitas vezes sobrelevando-se ao ego,
responsável pela consciência, e nós fazemos coisas que não acreditamos ser capazes de fazer. E era sobre isso que nós falávamos há pouco. Nós espíritas temos o hábito ou a cultura de tudo que nos acontece colocarmos na conta dos espíritos. Principalmente as coisas ruins que nos acontecem, é culpa dos tais obsessores. E poucos de nós sabemos que muitos dos nossos pretensos obsessores são egos construídos no nosso passado e que permanecem nessa tal zona sombria. Um autor mineiro, Henrique Rodrigues não, Inácio Ferreira, autor espiritual. Inácio Ferreira tem um livro psicografado pelo... Depois eu lembro o nome do médium. Cujo título é Egos em Conflito. O título desse livro já vale por si só. Significa que quando nós encarnamos, reencarnamos, nós desenvolvemos um ego que é uma estrutura psíquica responsável pela condução do nosso consciente. E quando nós desencarnamos, esse ego não desencarna, ou melhor, ele não morre. Ele vai compor o nosso inconsciente coletivo. Já pensaram quantos egos nós temos nessa estrutura pretérita de inconsciente? E eles permanecem ativos, são fontes energéticas gerando as tais imagens arquetípicas a nos influenciar no dia a dia, sem a gente ter a menor consciência disso. Então, quando o Espírito de verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos deixa aquelas duas lições. Primeira lição: espíritas, amai-vos. Segunda lição: espíritas, instruí-vos. São as duas asas que nós falamos agora há pouco. A instrução, e o Kardec e os Espíritos vão dizer isso no Livro dos Espíritos, a instrução, o conhecimento, antecede o desenvolvimento moral. Por quê? Porque o desenvolvimento moral está submetido ao nosso livre-arbítrio, é uma questão de escolha. Amar não é uma consequência natural do processo, é uma escolha. Nós escolhemos amar, mas nós só vamos optar por essa escolha, nós só vamos escolher a opção de amar quando nós, conscientemente, tivermos convencidos de que aquela é a melhor opção. Enquanto não, nós vamos continuar escolhendo, conscientemente ou não, aquilo que nos traz prazer. Lembram daquela instrução, se não me engano, do Lázaro, também no Evangelho? Os 3 momentos da evolução do espírito. Primeiro, nós somos instintos. Numa fase seguinte, nós saímos um pouco do instinto e desenvolvemos as sensações. E só depois é que nós saímos das sensações e chegamos à fase do sentimento. O que é que faz a gente sair de uma fase para outra? O livre-arbítrio. Fazendo com que nós façamos escolhas que nos levem à fase seguinte. Por isso que o processo de aprimoramento espiritual é tão longo.
Por isso que o processo reencarnatório é tão longo. Porque a natureza, Deus, em última instância, está aguardando que nós despertemos e façamos as escolhas devidas. Enquanto a gente não perceber que devemos fazer melhores opções, nós continuamos repetindo os mesmos equívocos. E aí nós vamos repetindo encarnação após encarnação. E a coisa parece não andar. Não anda porque nós não deixamos andar. Então, o amor sempre, que é o tema de hoje, é o amor sempre, será sempre amor, quando nós despertarmos para ele. Até lá, temos muita coisa que aprender. Nós já podemos dizer que nós saímos da fase dos instintos? Claro que não. Enquanto estivermos habitando corpos físicos, uma organização fisiológica como esta, nós estaremos submetidos aos instintos. Por que é que a gente se alimenta? É porque dá vontade, eu vou comer agora. Não, a gente se alimenta quando dá fome. É o instinto. Quando um mosquito nos pica, a gente racionaliza isso. O mosquito está me picando, eu vou afastar o mosquito. É assim que a gente faz? Não, picou a gente dá um tapa, nem. Isso é instinto. Outras coisas mais. O nosso processo reprodutivo é racionalizado até certa parte, mas é instinto. Então nós ainda estamos na fase dos instintos. Nós já também estamos na fase das sensações? Claro que estamos. O prazer de comprar um carro novo é uma sensação agradável que nos alimenta. O próprio prazer do sexo nos alimenta, gera a dopamina, que nos é importante para a sensação de felicidade. Sensação. Mas a notícia boa é que muitos de nós já estamos namorando, nos aproximando da fase dos sentimentos. Muitos de nós, já estamos nos capacitando para que efetivamente possamos dizer o amor sempre. Estamos começando. Dizem alguns autores que nós só vamos mergulhar um pouco mais na fase do sentimento quando concluirmos a transição de provas e expiações para a regeneração. Quando atingirmos plenamente a regeneração, vamos estar mais capacitados, aqueles que conseguirem passar nas provas, para um mundo de sentimento. Mas para isso, nós precisamos fazer o dever de casa. O Jung, comentando a sombra, didaticamente ele diz: a nossa sombra é como a despensa, o depósito da nossa casa. Tudo aquilo que não nos serve, a gente coloca nesse depósito. A gente vai lá. Vai chegar um momento que esse depósito vai encher. E ele vai transbordar. E ele diz que esse transbordamento da sombra acontece, ele disse isso no ano de 1910, por volta dos 40, 45 anos de idade. Considerando que a nossa expectativa de vida aumentou de lá para cá, eu quero crer que atualmente isso aconteça por volta dos 50, 55 anos de idade. Começa a acontecer o transbordamento da nossa sombra. E o ego, responsável por manter
a consciência funcionando no dia a dia, começa a ser bombardeado por essa sombra. Ele não sabe de onde vem o tiro. Ele só sabe que está sendo atingido. E aí nós confundimos esse vazamento, para usar a linguagem do Jorge Andréa, confundimos o vazamento da sombra com processos obsessivos. E aí a gente corre para a casa espírita. Resolve o problema? Ajuda. Porque em função da desorganização psíquica que ocorre em função do extravasamento da sombra, nós facilitamos a presença de terceiros, espíritos desencarnados. Mas eles são apenas parte do problema. A causa está em nós. Aí faz todo sentido, quando a gente percebe esse panorama, faz todo sentido, agora faz sentido, a iniciativa da Joana de Ângeles, por nos trazer a tal série psicológica. Se não me engano, em 16 livros, publicados pelo Divaldo Franco. E, infelizmente, em função de alguns espíritas não terem lido o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito de Verdade nos recomenda instruirmos-nos para que consigamos amar, se pergunta, o que é que tem a ver psicologia com o Espiritismo? Estão misturando as coisas? As coisas estão embrincadas. Quer ver uma coisa? Psicologia, o que é que significa isso? Psique, em português, psique, em grego, significa alma. Psique, alma. Logia, aprendemos isso na escola, estudo. Então, psicologia é o estudo da alma. A forma como o Freud iniciou e influenciou as academias de ciência com a sua forma de analisar a nossa psique, afastou um pouco o entendimento da alma como nós temos hoje. Aí surge, começamos a perceber a importância do Jung em desenvolver a psicologia analítica, aproximando-se um pouco mais da alma como nós entendemos. Mas ele não assumiu isso. O Jung nunca vai dizer que a alma é como nós entendemos o espírito, pelo menos nas suas obras complementares, as obras originais dele. Outros autores que estudam Jung e publicam se aproximam cada vez mais. Murray Stein é um psicólogo junguiano americano que tem um livro chamado... Desculpa, me fugiu agora, depois eu lembro. Lembrei. O Mapa da Alma. Recomendo, é uma leitura fácil. O Mapa da Alma. E outros mais. Então começamos a entender como que a espiritualidade trabalha, costurando as coisas de tal modo que quem tem olhos de ver, que veja. Então, o que é que tem a ver a psicologia com o espiritismo? Tudo. Porque a psicologia é o estudo da alma. O espiritismo também cuida da alma. Enfoques diferentes, mas complementares. A Joana de Ângeles, percebendo isso, nos presenteou com a sua tal série psicológica. Que muitos de nós fazemos cara feia, né? Não, são livros difíceis. Não, eu preciso ler o romance de fulano, de cicrano. É mais agradável. Um romance que sempre termina com todo mundo indo para o céu e sendo felizes para sempre. Não é isso que vai fazer com que nós consigamos fazer a transição daquelas 3 fases. Precisamos fazer uso desse instrumento que a natureza nos ofereceu, que só nós, seres humanos, temos, que é a capacidade de refletir, de raciocinar. Pensamento contínuo e livre-arbítrio.
Somos os únicos seres da criação que temos isso. E, infelizmente, muitos de nós não fazem muita questão de fazer uso. Precisamos reler o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, instruí-vos. Saiamos da nossa zona de conforto. Permitamos-nos conhecer para compreender e para crer. Então, o amor sempre estará no nosso radar. O amor sempre estará dentre os objetivos a serem atingidos. Mas não atingiremos essa fase do amor incondicional, do amor ágape, do amor ensinado por Jesus, enquanto não desenvolvermos uma compreensão via intelecto do que é o amor. Uma vez fazendo um estudo numa casa, o tema era amor. Uma pessoa que havia chegado para o grupo disse assim: qual é o tema de hoje? E alguém falou: é o amor. E ela falou assim: mas de novo? Vamos estudar amor de novo? Já estudamos isso a semana passada, a semana atrasada. Quem é que não sabe o que é amor, gente? E eu perguntei para ela: o que é o amor para você? Ela falou: o amor é o que eu sinto pelo meu marido, é o que eu sinto pelos meus filhos, é o que eu sinto pelo meu cachorro. Eu falei: parou? O amor é o que você sente pelo seu vizinho, aquele que liga o som alto na sexta-feira à noite e não deixa você dormir. O amor é o que você sente por aquele irmão que você vê caído embaixo de uma marquise, com fome e frio, e você passa por ele como se não visse nada, porque não é da tua conta. O amor que você sente é suficiente para você pensar nas pessoas que hoje sofrem de abandono? Ela parou e disse: não vai até aí não. Eu digo: eu sei. E assim é a maioria de nós. Nós ainda compreendemos o amor como um sentimento que seleciona aqueles que são merecedores do meu amor. Mas não foi esse amor que Jesus nos ensinou. Não foi esse amor que Jesus nos ensinou. O amor que o Cristo aguarda que nós tenhamos, desenvolvamos, é aquele amor, é aquela atitude que antecede um comportamento de devotamento ao outro incondicionalmente. Então, quando a gente fala de o amor sempre, é esse amor que nós precisamos atingir. Mas enquanto não limparmos a nossa despensa, ela funciona como impeditivo para isso. Porque o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa mesquinhez, a nossa maledicência, nada disso está, na grande maioria de nós, no nosso consciente. Acreditem, muitas maldades são praticadas inconscientemente. A pessoa não percebe que está fazendo aquilo. E a força motriz, a energia que potencializa o pensamento, a atitude, até o comportamento, muitas vezes está nessa área sombria do nosso psiquismo. E não é tratamento desobsessivo que vai resolver esse problema. É tratamento de autodescobrimento. Por sinal, é um
um dos títulos da Joana de Ângeles. Autodescobrimento, uma busca interior. É um livro fininho. Leiam, vale a pena. Enquanto nós, espíritas e não espíritas, não despertarmos para isso, gente, haja processo reencarnatório, haja reencarnação. Porque conforme Jesus sentenciou, não sairemos daqui enquanto não resgatarmos o último ceitil. Na linguagem junguiana, a gente poderia dizer: não sairemos daqui enquanto não limparmos totalmente o nosso porão. Porque as nossas salas de visitas são todas belíssimas. As nossas salas de visitas são belíssimas. Quem é o Ricardo Honório? Ah, é um palestrante. Ah, ele é espírita. Ah, ele é um pai de família. Não, ele é um cidadão. Isso é o que vocês verem. É o que vocês veem. E quem é o verdadeiro Ricardo? Aquele que traz as reminiscências do passado ainda não totalmente resolvidas em todos os campos do comportamento humano. Ninguém sabe, ninguém, inclusive eu. Mas estamos buscando. Daí o Kardec ter dito: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Atualmente, nós estamos nos esforçando para domar as más inclinações conhecidas. Mas as nossas más inclinações, elas agem de forma similar a um processo obsessivo. Em que sentido? Quando nós fazemos um tratamento desobsessivo, o que é que acontece? Os tais obsessores são retirados, são encaminhados para tratamento no plano espiritual. Não é assim que funciona? Se o indivíduo continuar com os mesmos procedimentos, o que é que acontece? Vêm outros que se aproximam dele por afinidade e recomeçam um novo processo obsessivo. É assim que funciona? Do ponto de vista da limpeza do nosso porão, é da mesma forma. Identificamos um problema, resolvemos. Aí alguém lá abre a porta do porão e diz: oh, tem mais um aqui, ó. Então, de encarnação em encarnação, o ego é responsável por fazer esse trânsito de informações entre o consciente e o inconsciente. O ego é responsável por isso. Gente, eu sinto, quando eu vejo ali o carro novo do Paulo, eu fico com uma inveja. Por que ele tem que eu não tenho? O espírita que já despertou para isso vai dizer: opa, peraí, que é isso? Isso é inveja. Não. Vamos trabalhar isso. Vamos trabalhar isso. O outro olha para o vizinho e diz: olha, está reformando a casa. Onde será que arrumou dinheiro para isso? Maledicência. Opa, identifiquei. Não, vamos corrigir isso. É esse esforço que o Kardec se referia. Essa busca do autoconhecimento, saber o que é que tem no nosso porão, para que a gente possa efetivamente trabalhar o amor. Enquanto não, gente, vamos ficar enxugando o gelo. Enquanto não resolvermos os nossos problemas de ordem moral que estão no nosso inconsciente, é enxugar gelo. Por que vocês acham que no início do século XX, que até lá não existia a ciência da psicologia, o Jung, ele era psiquiatra, não existia psicologia naquela época. Por que Deus permitiu, a partir do final do século XIX, o avançar da ciência psiquiátrica
e na sequência da ciência psicológica. Porque Deus, a espiritualidade, sabia que estava chegando o momento de começarmos a sair do automatismo instintivo e começarmos a usar efetivamente o nosso livre-arbítrio. Por que a doutrina espírita chegou no tempo que chegou? Segundo Leon Denis, porque a parte da humanidade atingira a maturidade espiritual necessária para compreender a mensagem espírita. Então veja que as coisas vão chegando por permissão divina para facilitar o nosso processo de autoconhecimento, de autotransformação e de atingimento dos objetivos previstos para cada encarnação. Precisamos atentar para todos esses mecanismos que estão presentes no processo evolutivo, para que nós não repitamos na doutrina espírita procedimentos que fizemos inúmeras vezes em outras doutrinas, em outras reencarnações, transformando a religião como mera atividade social representativa para a sociedade. Não, isso não é ser espírita. Nós não somos espíritas porque acreditamos em reencarnação. Nós não somos espíritas porque trabalhamos numa casa espírita. Nós não somos espíritas porque lemos os livros do Chico Xavier. Nós só seremos espíritas quando compreendermos que a doutrina é apenas mais um instrumento que a natureza nos oferece para que consigamos fazer as reformas necessárias em nós para que galguemos esse processo de evolução. Enquanto isso, falar de amor parece uma coisa fictícia para nós. Enquanto não fizermos todo esse dever de casa, amar é uma coisa quase inatingível. Por isso que precisamos pensar em tudo isso, fazer o que deve ser feito, trabalhar em nós a nossa reforma, para que nós possamos efetivamente nos habilitar para o sentimento do amor em sua forma prática, na sua expressão máxima, começando, por exemplo, pela prática do perdão, que é uma das expressões mais efusivas do amor. O perdão é uma boa opção, é uma boa sugestão de começarmos a trabalhar o amor sempre, perdoando sempre. Eu espero ter trazido reflexões importantes para cada um de nós e espero que saibamos aproveitar esta oportunidade que a reencarnação nos deu de conhecer a doutrina espírita, que não desperdicemos esta oportunidade para que não tenhamos que nos arrepender no futuro. Muita paz, muita luz para todos nós. Muito obrigado. Fiquei pensando assim, sobre essa questão do homem velho, que todos nós temos, a luta que nós temos diária do homem novo com o homem velho, e às vezes a gente reconhece dentro da gente essas subpersonalidades do passado, né? A pessoa tem, às vezes, uma personalidade agressiva, um tirano, um devasso, um espertalhão. Está dentro de si, lá dentro. Foram vícios repetidos e às vezes ele está querendo vir à tona. Aí dentro da lógica do amor, a pessoa reconhecendo isso, que ela
tem uma determinada má tendência, você acha que ela pode ter uma conversa amorosa com essa personalidade, como se fizesse um exercício de imaginação ativa, em que você projetasse essa sua personalidade do passado ali e tivesse uma DR ali para discutir que agora tem uma nova lei, tem um novo comando agora aqui. Você reconhecer que ela existe, acolher e redirecionar as forças. É possível? Como você tem alguma orientação nesse sentido? Olha, eu não sou especialista na área, mas eu entendo o seguinte, você falou uma palavra, uma expressão, que é do Jung, que é uma das técnicas das terapias, da terapia junguiana. A imaginação ativa, ela pode ser compreendida como um desdobramento. A imaginação ativa é isso, é você conversar consigo mesmo. Tentem procurar um lugar tranquilo, onde vocês tenham certeza que não serão incomodados, e começa a conversar consigo mesmo. Pega aquela temática que está te incomodando. Eu costumo dizer que nós temos 2 grandes eixos problemáticos na existência, que nos envolve a todos, uns mais, outros menos: sexo, poder e dinheiro. São 3 eixos que nos afetam. Uns são mais pegos pelo poder, né? E a gente vê isso em todo canto, até na casa espírita, a gente brigando para ser chefe do departamento. A gente vê isso, né? Dinheiro, gente que se mata para ter dinheiro, não mede os esforços, quer ter dinheiro. E o sexo, nem precisa comentar muito. Conversa consigo mesmo. E além de conversar, observa as tuas tendências, observa os teus desejos. Lembrei agora de um fato. Eu tinha por volta de 15 anos de idade, morava lá na Paraíba, né? Nós tínhamos uma fazenda lá, e uma das minhas atividades diárias era pegar o cavalo e sair na fazenda, procurando ver se tinha alguma coisa errada, animal de fora, tal. E uma vez, época de seca, eu vi uma poeirinha. Aí fui lá naquela poeirinha. Cheguei lá, era um senhor que estava cavando a terra para arrancar umas batatas bravas que dão lá no Nordeste, que era para dar para o burrinho dele, porque não tinha capim, estava tudo seco, aquele verãozão do Nordeste. E eu cheguei para ele e falei: olha, pode parar, isso é proibido, meu pai não quer que faça isso. E ele disse: não, mas eu estou fazendo isso, não vai prejudicar, é só para dar. Não, não pode. E num instante me subiu uma arrogância, e eu simplesmente peguei o cavalo e botei por cima do senhorzinho com burro e tudo. E ele saiu por ali, pegou o animal dele e foi embora. E eu me senti, né, o cara poderoso, né? Pois bem, de onde é que vem isso? Uma vez eu estava me perguntando nesse diálogo comigo mesmo, nessa imaginação ativa, por que eu tenho que fazer palestra? Por que isso me chama desde que eu comecei? E me foi respondido num sonho, que era uma das técnicas também do Jung, é uma das técnicas da psicologia junguiana. No sonho, eu me via sentado numa poltrona, olha os detalhes que eu lembro. Eu estava vestindo um terno branco de linho, um chapéu branco na cabeça, um charuto cubano, e arrodeado ali de gente, de algumas pessoas. Nisso chegavam outras pessoas e diziam assim: olha,
Eu não lembro o que eles diziam, mas tinha um problema lá fora que eles estavam precisando de mim para resolver. Eu levantava, colocava o charuto lá na mesa, chegava lá fora numa espécie de palco, e tinha uma multidão de gente. E eu falava com aquelas pessoas. Não sei, não lembro o que eu falava, mas eu falava com as pessoas. E voltava. Quando eu voltava, as pessoas me agradeciam, me abraçavam. E eu dizia assim: está vendo aí como é que resolve as coisas? Vocês não sabem enganar o povo? É assim que se faz. Eu dizia isso e acordei assustado, coração disparado. E eu falei: meu Deus do céu, o que é que eu fiz com a voz no passado? Tomei uma água e voltei a dormir. Dormi e o sonho continuou. E estava eu de novo lá na minha poltrona. E uma voz, eu já tive vários sonhos, qualquer dia eu conto para vocês outros. Sempre aparece aqui desse lado, eu percebo a pessoa aqui, mas não vejo. Mas na segunda parte do sonho, a pessoa apareceu aqui e disse assim: entendeu por que você precisa fazer muitas palestras? Compensação do mau uso do instrumento. Então, um sonho dessa natureza, eu entendo que eu consegui fazer uma pequena limpeza na minha sombra, no meu porão. Eu estou tirando de lá aquele instrumento que tinha colocado pelo mau uso da voz e estou substituindo agora pela consciência do bom uso que estamos fazendo do instrumento. Apenas um exemplo para responder à pergunta do dirigente, do que a gente pode fazer e deve fazer. Eu sei que tem muitos profissionais da área da psicologia que olham de cara feia para a proposta junguiana. Mas quando ela é bem feita, e depende menos do terapeuta, depende da pessoa, ela consegue avançar nesse processo de identificação e limpeza da sua sombra. Para terminar, uma frase do Jung, ele dizia sempre assim: o máximo que um bom terapeuta pode fazer por seu cliente é ajudá-lo a destruir o edifício torto que ele construiu. Mas construir um edifício novo, correto, só o indivíduo pode fazer. Então, quem vai para um tratamento psicoterapêutico na esperança de que o psicólogo vai resolver seus problemas, não. O psicólogo vai te ajudar a identificar o problema. E só. A solução é tua. Por isso que precisamos ter disposição. Então, se alguém se decidir a iniciar um trabalho psicoterápico, vá com disposição para realmente realizar o trabalho que precisa ser feito. Por você. Eu acho que dessa forma a gente consegue juntar o conhecimento espiritual e espírita com esse conhecimento da alma, da nossa psique, ou psique, como se queira, para que possamos efetivamente construir um homem novo. E a gente só constrói o homem novo destruindo o homem velho. Assim como um prédio no mesmo local. Você só consegue construir um prédio novo se você desmontar o antigo. E no caso do nosso psiquismo, o prédio antigo construído ao longo dos milênios está nessa zona chamada de inconsciente coletivo. E a parte mais recente desse prédio, no inconsciente pessoal, que a gente pode chamar tudo de inconsciente para facilitar o entendimento. Eu acho que esse é o caminho, Rogério. Sabe que no último livro da série psicológica, é a Psicologia da Gratidão, o 16º livro. E
E ela simplifica as coisas de uma forma muito linda. Ela chega, é o livro que ela mais fala de sombra. Porque ela está falando da ferramenta mais prática que tem para se limpar a sombra, que é a prática da gratidão. Então fique a nossa gratidão sincera pela sua presença e toda a contribuição que você teve.